Canal Amendoim Amador na área, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para falar sobre o clássico que aconteceu nessa quarta-feira entre Palmeiras e Santos. Bora lá? Bom, galera, acho que a questão de chamar de clássico já é uma polêmica por si só, né? Ultimamente tem enrolado muita zoeira sobre isso, mas eu ainda considero um clássico, sim. São fregueses, é um clássico que não tem uma grande rivalidade, vamos dizer assim. São nossos pars. Longe disso, né? Eu quero que se foda, mas é uma rivalidade que ultimamente não tem tido muita competição. Bom, provocação à parte, indo direto pro jogo. Eu achei um bom jogo do Palmeiras, achei o time muito consistente tanto na parte ofensiva quanto defensiva. No começo do jogo o Santos teve algumas chances, né? Teve aquela bola que o Kelvin cai na trave todo zoado ali, e acho que tem algum chute que o Carlos, na falha do Emiliano Martinez ali no meio de campo, eles roubam a bola e no contra-ataque ali do Laser eles quase fazem o gol. Mas fora isso, não teve mais isso. O Palmeiras controlou o jogo inteiro. O Gabigol anulado, não participou do jogo. O Gustavo Gomes é foda, cara. Quando ele joga é muito diferente. Muito diferente. O Murilo jogou, assim como na rodada passada, e a diferença da qualidade defensiva do Palmeiras, assim, para mim se deve principalmente ao Gustavo Gomes. E também ao Piquerez, que eu achei que fez uma excelente partida. O Kelvin também não comprometeu. O Murilo também não me chamou a atenção, mas o Emiliano Martinez, sim, acho que ele fraco. Eu acho que ele pode compor o elenco aí, como reserva, beleza. Mas a gente precisa de um 5. E já falei que não é o Marlon Freitas. Acho legal as contratações que supostamente estão vindo, né, do Arias e do Almada, só que eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás mesmo de um volante e de um zagueiro. Essa seria a minha prioridade pro elenco de hoje, mas ao mesmo tempo a condição de um atacante ganha muito da torcida, né, e depois de um ano sem título, eu imagino que eles tentariam mesmo algo um pouco mais apelativo. Porém, se é pra questão de buscar título e ter um time mais consistente, deveriam olhar um pouco mais para a parte de trás ali do elenco. Na parte ofensiva, eu achei que o Palmeiras foi bem, mas alguns jogadores apareceram muito pouco. Eu vi muito pouco do Riquelme. Ele fez algumas jogadas ali pela lateral, né? Sofreu algumas faltas ali, mas não achei que ele apareceu muito. Quando saiu a escalação, eu imaginei que ele jogaria como se fosse uma dupla com o Flaco. Na verdade, foi o Veiga. O Veiga fez o papel ali um pouco do Vitor Roque. E o Riquelme bem aberto numa aula e o Alan na outra. E acho que o Palmeiras foi bem assim. O Flaco morreu um pouco no segundo tempo, de cansaço, né? Pré-temporada e é o primeiro jogo dele na temporada também, né? Acho que o Flaco não jogou, não tinha estreado ainda esse ano. Então, normal, o cansaço. Acho que eu falei que o Riquelme não apareceu muito. O Andreas logo no começo do jogo se machuca. Acho que não foi nada sério, pelo que eu vi de notícia. Mas o Palmeiras não deu previsão, né? Mas acho que não é nada sério para comprometer aí por mais de um mês. Coisa que 1-2 semanas ele já deve estar de volta. E o Larsson foi bem no jogo também. Não comprometeu, não apareceu tanto como no jogo contra a Portuguesa, mas é normal, né? Um jogo de uma exigência um pouco maior e as equipes também, um respeito ali entre elas, não tem como ser diferente. Apesar do Santos ser uma bosta ultimamente, né? Cara, eu tinha muito. Eu acho que o Rolaser ele é um bom jogador. O próprio Gabigol, né, tem algum refino técnico. O Robinho Júnior que entrou também, quando entrou bem. Mas o resto do time, assim, tem o Zé, né, um bom jogador também no meio de campo. Chega o Menino, que também tem alguma capacidade, mas pelo amor de Deus, né, não dá pra comparar esse time com o Palmeiras. E o Palmeiras administrou o jogo com muita tranquilidade. A jogadaça ali do Alan com o Flaco, né, muito. E não vi muita gente falando, mas tem que ressaltar a raça do Veiga, que a bola surge de um bloqueio dele ali, e a bola acaba sobrando pro Alan, que puxa o contra-ataque. Acho que o Veiga fez uma boa partida, inclusive, com bastante vontade, mesmo não jogando exatamente como um 10, né, mas ele como um segundo atacante junto com o Flaco ali, achei bem interessante. Num jogo que o Vitor Roque não possa jogar, ou se quer ter um parceiro com o Flaco ali um pouco mais criativo, que consegue compor mais o meio e deixar o Flaco mais lá na frente, que hoje o Flaco é esse cara que vem mais pro meio, né, e o Vitor Roque fica mais lá isolado lá na frente, puxando bastante a linha de defesa. E acho que o Veiga dá a possibilidade da Abel inverter a dupla. Só que daí, de vez de trazer o Vitor Roque para outra posição, ele tira o Roque e coloca o Veiga. Achei uma boa saída. O Luigi fazendo que eu falei que eu não gosto dele, né? Ele perde muito gol, cara. Tem jogo que ele parece desligado. Entra
Cara, tem uma chance clara, você não pode perder. Ainda mais um clássico. Uma bolinha ali, o cara já podia ter empatado o jogo, eles fizeram pressão no final do jogo também. E com certeza se o Luigi faz o gol ali, matava a partida. A gente jogaria com ainda mais tranquilidade. Mas tudo bem, eu acho que pra compor elenco, dá pra ter o Luigi lá, mas a gente precisa de um reserva melhor. O Bruno Rodrigues não acho que seja tão melhor assim que o Luigi, acho que dá pra gente trazer alguém melhor. Não é a prioridade, é se der, não é loucura ficar a temporada com o Luigi de reserva, desde que ele evolua e não fique nesse marasmo, sei lá. Não marasmo, ele demonstra muita vontade, mas na hora que tem que finalizar ali, ele é complicado. E ele tem capacidade, eu percebo que ele tem capacidade técnica, mas não dá pra perder tanto gol assim. Ele precisa melhorar, refinar um pouco essa tomada de decisão final ali. O time como um todo jogou bem, não vi ninguém que se destacou muito, com exceção do Alan. Acho que o Alan fez uma partida muito boa, não só pela jogada do gol, e pelo gol, né? Ele faz a jogada e ele também faz o gol. O Flaco corta ali um passe muito legal pra trás. Acho que o Alan puxou várias e várias vezes, não acertava o gol, mas tentava, a bola passava perto, ia pra linha de fundo. É um jogador diferente mesmo. Seria muito legal se a gente conseguisse manter ele até o final do ano, porque parece um jogador com muita margem de crescimento mesmo. Me impressiona, ainda mais que ele demorou um pouco mais pra estourar, né? Ele já surge com 20 anos. Já quando ele não poderia mais ficar na base, sobem ele. Não surgiu tão cedo e não se destacou tão cedo contra o Estevão ou o Hendrick. Mas o jogador tem muito disso, nem todo mundo pode com 16 anos. O cara precisa desenvolver uma maturidade, passar por algumas coisas ali até que ele chegue num auge mental pra conseguir desempenhar da melhor forma. E ele tá com esse auge, ele tá muito perto. E jogos, assim, relevantes, né? Tudo bem. É uma terceira rodada de Paulistão contra um Santos que tá muito mal das pernas. Mas ainda é um jogo contra o Santos. E contra a LDU ele também mostrou personalidade. Todos os jogos da temporada que ele participou passada, era poucos os jogos que ele passava em branco, no sentido de não tentar alguma coisa, não contribuir ou fazer uma partida muito ruim. Sempre lembro dele muito positivamente. Pra mim, ele, inclusive, já puxando no eixo, ele é o amendoim da rodada. Pra mim, o Alan foi o melhor jogador da partida. Bastante margem. E eu destacaria também o Gustavo Gomes, que não apareceu muito, mas também não deixou ninguém aparecer. Ninguém apareceu ali no meio da zaga palmeirense. Ele dominou todos ali. O Emiliano Martinez se destacou pra mim um pouco pela falta de capacidade, achei que ele foi um pouco abaixo do time. Não que ele, tirando aquele erro, ele não prejudicou em nada mais de uma forma muito grave. Mas errou alguns passes ali no meio de campo, um jogo muito truncado, ele não é um cara tão técnico, ele é mais de pancada mesmo ali, né? O Palmeiras quiser fechar o jogo no segundo tempo, dá pra colocar o Emiliano Martinez pra ajudar ali na frente da zaga. Mas não acho que ele é o titular, e o que o Palmeiras já tem é o titular da posição. Marlon Freitas pra mim é o 8. E briga com o Andreas, Evangelista, até o Veiga pode sobrar pro banco aí por causa disso. O próprio Maurício também briga ali no meio de campo. Mas, assim, achei que foi uma boa partida do Palmeiras. Me irrita a gente tá jogando um pouco na Arena Barueri ainda. Eu não gosto muito do estádio, pra ser sincero. Me lembro um pouco daqueles anos de 2012, 2013, que a gente jogou muito na Arena Barueri. Mas o gramado parecia muito bom também. E a arbitragem também, que foi muito mal, principalmente no primeiro tempo ali. Pra mim, muitas decisões erradas. O menino que faz a falta no Andrés Pereira já tinha feito uma falta muito, talvez não, muito mais forte que aquela entrada no Andrés. Ele poderia ter sido expulso ali já no começo de jogo. Mas não acho que prejudicou o jogo de uma forma tão grave. Teve aquela hora que fizeram uma carga no Gomes, né? Mas pra mim não foi pênalti. Não achei que foi pênalti. E não teve nenhuma decisão muito absurda. Eu achei que ele muita falta invertida, parava muito o jogo, muita conversa. Mas é Paulistão, né? Não dá pra gente exigir muita coisa também. Vamos levar de uma forma tranquila, como pré-temporada mesmo. E é isso. Lógico, quem for, temos que ganhar. Ainda mais quando é um rival. Nem que o rival seja o Santos, que hoje quase nem é rival mais. Mas tem que ganhar, não importa o jogo. Seja contra o Primavera, seja contra os Gambá. Tem que ganhar. E buscar o título. Mas sem tanta pressão. Eu acho que é começo de temporada. Vamos com calma. Pode administrar o jogo. Vamos ganhar os 11 jogos da primeira fase por 1-0. Beleza, vamos ganhar 1-0. Vamos colocar todos os moleques da base. Outra a gente colocou um monte. É isso aí. Vamos colocar eles pra jogar. Conhecer bem o elenco. Ver quem que dá pra emprestar. Quem que consegue contribuir dentro do time. O que já dá pra vender. Fazer um dinheiro pra conseguir trazer algum titular pra zaga e pro meio de campo, né? Pra posição de volante. Acho que no resto das posições tá ok. Na própria tier list lá tem muita gente que dá pra
brigar por titular e que se conseguir subir de patamar em capacidade, pô, dá pra ser titular tranquilo do time. No potencial, no ideal desses caras, é lógico que eles podem contribuir. A questão é, eles precisam chegar lá. Hoje ainda tá distante. Aqui eu tô falando de Facundo, tô falando de Sousa, tô falando do Luigi, do próprio Maurício, o Veiga que precisa recuperar. Então a gente tem excelentes jogadores, mas que não estão no auge do nível técnico. E aí, quando é um confronto de decisão ou de um nível técnico mais elevado, a gente sempre tem dificuldade. Não é à toa que tem sempre aquela conversa de que o Palmeiras não ganha do G6. Porque quando é contra o G6 que tem uma dificuldade um pouco além, o Palmeiras sofre. Porque os caras geralmente têm jogadores com mais capacidade técnica ou num nível de auge maior. E é isso. Mas é tudo parte do processo. Eu acho que esse ano a gente tem um elenco já muito bom e dá pra se reforçar. Acho que vai chegar mais gente. Não deve ficar só no Marlon Freitas. Tenho certeza disso. Alguém mais vai chegar. Eu tenho fé nisso. E aí o Palmeiras vai ser um time difícil os adversários. O Abel conseguiu todos os jogadores que ele queria, do jeito que ele queria, pediu, chegou os famosos camarões que o Filipão não tinha lá em 2012. Hoje a gente tem um elenco recheado, uma porção de camarões. Uma porção de camarões. Agora os camarões tem que estar fritinho, temperadinho, não, porra, sem limpar, mal feito, caralho. Então vamos refinar esses caras até dar uma porção top, igual fizemos com as tilápia ontem, uma porçãozinha de tilápia ali, ó, tira gosto, uma cervejinha gelada, brabo. Bom, mas é isso. É verdade, a nota amendoim do jogo, eu acho que foi um 6,5. Vou dar um 6,5, porque não foi um jogo como uma Portuguesa que o Palmeiras jogou muito devagar, até porque o jogo não exigia tanto, deu muita oportunidade para o adversário. Nesse não, foi um jogo seguro defensivamente. As chances que teve o Carlos Miguel e o Gustavo Gomes conseguiram anular o ataque. Acabei esquecendo de comentar, o Carlos Miguel fez uma excelente partida, não demonstrou insegurança em momento algum, muito boa partida mesmo, sempre foi exigido, tava ali. E numa noite, né, de despedida do Everton, vou fazer um vídeo, não agora, vou fazer um vídeo mais pra frente contando a história do Everton no Palmeiras, mas não vou me aproveitar do hype não, tô começando o canal, tô aprendendo a fazer algumas coisas ainda, então isso vai ficar um pouco pra depois. Chegou um grilo aqui na minha janela e foi embora. Não foi embora não, o grilo pode estar passando aí, vocês vão ver o grilo aí com certeza. Voltando, eu achei que foi uma nota 6,5 por isso, porque o Palmeiras defensivamente não sofreu com nada, mas também não criou chances absurdas, demorou muito para acertar no gol. Quando acertou foi gol, e depois também demorou muito para ter alguma outra chance, depois aquela chance perdida do Luigi. Não foi uma partida genial do Palmeiras, foi uma partida segura como é o Palmeiras do Abel Ferreira e do Gustavo Gomes, acho que dá para falar isso também. Ele é o cara geracional aí nosso. Tem o Veiga também, mas eu acho que o Gustavo Gomes é o cara que, pra mim, né, na minha opinião, eu me sinto mais representado hoje é o Gustavo Gomes. E quando eu penso nessa trajetória dele no Palmeiras e nessa terceira academia, ele pra mim é a cara desse time. Então, Palmeiras de Abel Ferreira e de Gustavo Gomes é assim, é seguro, joga tranquilo, não precisa ser genial, porque quando aparece alguma oportunidade, sempre tem alguém com qualidade lá pra fazer. O Flaco foi muito feliz na assistência dele, e o Alan com toda a construção da jogada e com a finalização também, tranquilo. É isso, não tem muito segredo. Ganhar do Santos é assim. É lógico que se o Neymar tivesse em campo seria mais complicado, a gente viu no ano passado, né? Lógico que foi na Vila, mas chama mais atenção, exige mais atenção da marcação e acaba sobrando mais espaço para os outros, é natural. Como ele não joga em gramado sintético e também tá lá operado, boa pra nós, pau no cu do Ney, e é isso. Já que eu ainda não sou monetizado e quase ninguém vê isso aqui, eu falo mesmo, foda-se. Brincadeira. Então é isso, pessoal. Você que ficou até o final aqui comigo, muito obrigado pela sua companhia. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha pode gostar, se interessar também por análises dos jogos do Palmeiras, ou a própria história do Palmeiras, que ainda não tem vídeos aqui, mas eu prometo que vai sair muito vídeo sobre a história do Verdão. Tô preparando muita coisa pra vocês. E comenta aí o que você achou do jogo, o que você acha da temporada do Palmeiras até aqui. Começamos muito bem com 2 vitórias e eu acho que o próximo confronto contra o Mirassol é um jogo muito interessante, de bom teste também. O Palmeiras tem que estar ligado, também vai ser na Arena Barueri, né, às 8h30 da noite. Vai passar nos mesmos canais, TNT, Esportes
e HBO Max nos canais fechados, Record na TV aberta e Cazé TV no YouTube. Então quem quer ver de graça e não tem acesso a canal fechado, tem duas boas opções aí. A transmissão da Cazé TV é boa, mas a da Record também não é ruim. Ultimamente tenho assistido, não assisti esse último jogo em nenhum dos dois, assisti na TNT que tava o André Henning, mas a da Record não é ruim, é uma boa transmissão também, apesar de eu não gostar muito do canal. Mas é isso, então deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, o que você imagina pra temporada do Palmeiras, e tamo junto. É isso. Avante palestra!